Cláudio Márcio, o pessoal está entrando aí. Queridos, a gente vai começar já o nosso estudo aqui em Apocalipse, tá? Estou ajeitando aqui o lugar para a gente poder trabalhar junto. E eu acredito que vai ser uma caminhada espetacular, sensacional. Nós vamos passo a passo dentro do Apocalipse desenvolver esse estudo. Eu tenho feito esse estudo já há muitos anos. Tenho ministrado em igrejas, tenho ministrado em grupos pequenos, em grupos maiores, e tem sido sempre uma bênção, tá? O estudo do Apocalipse. Então, vamos esperar um pouquinho mais aí para a gente poder outras pessoas entrando também. Agora são exatamente 20 horas, é o que está proposto aqui para a gente, o que eu estou propondo para vocês, desenvolver esse estudo, e nós não vamos tomar muito tempo. Por quê? Porque o estudo bíblico, ele, com o desenvolvimento, ele vai se tornando mentalmente, tá? Intelectualmente cansativo. Ele é inspirador, o estudo bíblico é sempre inspirador, mas ele é puxado, diferente de um sermão, diferente de uma palavra apenas, tá? Uma reflexão. Então o estudo bíblico requer um pouco mais. Por causa disso, nós vamos gastar aí entre 30 a 35 minutos no máximo a cada live que nós vamos fazer, tá? Toda quinta-feira nós vamos estar reunidos, desenvolvendo essa live aqui. E essa live é propriamente da nossa igreja do Evangelho Quadrangular, no aeroporto. Por quê? Porque nas quintas-feiras nós costumamos ter a nossa escola de crescimento, a escola bíblica. E por causa da quarentena, a gente está fazendo isso aí. Vamos iniciar hoje, né, esse estudo bíblico, essa escola bíblica em forma de live, certo? Mas isso não quer dizer que ela é específica ou também só direcionada para as pessoas da igreja. Não, absolutamente. Isso aqui é um estudo que eu vou estar oferecendo para todos que participarem aí, tá? E se vocês perceberam lá nos posts de propaganda, tem uma informação lá de um telefone meu. Para que esse telefone, pastor? Esse telefone é porque se você tiver alguma dúvida, não dá para me responder aqui, certo? Então vamos dizer que você tem alguma dúvida dentro da parte que nós já estamos desenvolvendo ou que ficou para trás. Não vá fazer pergunta lá pro final. É a sétima trombeta. A gente está aqui no arrebatamento, você está perguntando sobre a sétima trombeta. Aí simplesmente eu vou escrever para você. Vamos chegar lá, tenha paciência, tá? Então, você pode mandar perguntas para mim pelo WhatsApp e eu vou responder individualmente. Eu não vou responder perguntas aqui nessa live, porque senão vai tomar muito tempo e a gente não vai conseguir desenvolver da forma que a gente quer, tá? Eu vou usar o recurso em outros locais, a gente usa o recurso multimídia, tá? Mas eu vou fazer mais ou menos assim, ó. Por exemplo, alguma coisa para você estar acompanhando dessa maneira. Saiu aqui, peraí. Para a gente estar acompanhando, você poder ter pelo menos uma ideia, né? Ter pelo menos assim alguma coisa, certo? Então a gente vai estar usando o recurso aqui do meu iPad para você poder estar, por exemplo, né? Eu vou mostrar para você alguma coisa assim para você, se você quiser fazer alguma anotação, enquanto a gente vai desenvolvendo o estudo, tá certo? Esse estudo, gente, ele não exaure, ele não é um estudo, e eu não teria essa arrogância de querer dizer que nós vamos estudar tudo sobre o Apocalipse. Eu acredito ser até impossível, certo? Mas nós vamos ter uma boa visão, nós vamos parar em pontos que são pontos importantíssimos dentro do Apocalipse, tá? Vamos orar? Pai, nos dá humildade na Tua presença para poder compreender aquilo que não está, ó Pai, com acesso ao nosso entendimento. Coisas que são, no presente momento, incompreensíveis dentro deste livro. E nos dá, Senhor, perseverança para poder buscar e cavar, Senhor, e ir a fundo nos aspectos e nas lições que o Senhor tem para falar às nossas vidas. Nós te pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza nessa viagem que vamos fazer
do primeiro ao último capítulo do livro de Apocalipse. Nos abençoa, Senhor, e que o Senhor dê perseverança a todos que participarem dessa live, para que eles permaneçam, ó Pai, do início até o fim, em nome de Jesus. Bom, gente, algumas perguntas que a gente precisa fazer, tá? Quando a gente vai pensar em estudar Apocalipse. A pergunta principal, tá? Por quê? Por que eu devo estudar o Apocalipse, tá? Por que estudar o Apocalipse? Por que parar para estudar o Apocalipse? Uma das respostas mais importantes, e eu acredito que você deve estar com essa resposta já na mente, é porque é Bíblia. Apocalipse é tanto Bíblia quanto Gênesis, é tanto Bíblia quanto os Salmos. Só que a grande maioria não para ler o Apocalipse. Às vezes lê ali o comecinho, né? Capítulo 1 até o capítulo 3, as cartas, né? As pregações que nós ouvimos estão sempre dentro desse trecho, do capítulo 1 ao capítulo 3, até o final do capítulo 3, tá? Mas temos que entender o seguinte: o Apocalipse foi deixado por Deus para nossa instrução. Então nós precisamos estudar o Apocalipse, tá? Em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 16, o apóstolo Paulo, escrevendo lá para Timóteo, diz assim: olha, que toda a escritura, não apenas alguns livros, não provérbios somente, não apenas alguns, mas toda escritura é inspirada por Deus e útil. Ou seja, Apocalipse é útil, porque faz parte da escritura, para ensino, para repreensão, para correção e para a instrução na justiça. Então, o apóstolo Paulo afirma que toda a escritura, não somente uma parte da escritura, toda a escritura. Ah, pastor, mas existem coisas, tão confusas, tão difíceis de entender no Apocalipse. Quer saber uma coisa? Certa ocasião, Pedro falou a mesma coisa sobre aquilo que Paulo escrevia, aquilo que Paulo ensinava. Pedro disse que Paulo escrevia sobre coisas de difícil interpretação. E hoje a gente lê 1 Coríntios, 2 Coríntios, Filipenses, a gente lê as cartas de Paulo, a gente vê, mas existem coisas às vezes ali que a gente precisa se aprofundar para entender, mas na maioria os textos de Paulo são textos simples. Então, essa reação que nós temos quando pegamos um texto mais difícil é normal. Pedro andou ao lado de Jesus e olhou para os escritos de Paulo e disse: olha, esse negócio é difícil de entender. Pois bem, temos coisas difíceis de entender no Apocalipse? Sim, temos. Mas por causa disso, nós vamos abrir mão da bênção de Deus para nos redarguir, para nos ensinar, que estão contidas dentro do Apocalipse? Absolutamente não. Segunda a grande razão para a gente estudar é a razão da preparação. A gente precisa estar preparado, queridos, principalmente em tempos como os nossos tempos. Nós precisamos estar preparados, porque muita gente chega e pergunta: o que você acha? Você tem alguma explicação espiritual sobre tudo isso que está acontecendo? Então nós que conhecemos o Senhor, precisamos ter algum tipo de palavra para essas pessoas. E lá em 2 Pedro fala alguma coisa importantíssima sobre isso, tá? 2 Pedro, capítulo 3, se você quiser anotar, do versos 10 a 14, ele diz assim, ó: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Queridos, quando fala que o dia do Senhor vai vir como ladrão, é que ele não é que ele vai estar esperando um momento que todo mundo vai estar dormindo, todo mundo não vai estar atento, ele vai esperar esse momento para vir. Não, mas a ideia é que será de uma maneira imprevisível. A imprevisibilidade está dentro deste conceito. Será imprevisível, não dá para dizer: hoje, nessa madrugada, às 3 horas da manhã, o Senhor vai vir buscar a igreja. Não dá para dizer. Esse é o sentido que ele está aqui informando, tá? Aí Pedro ainda continua: os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada.
Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam, que nós sejamos? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, olha, veja o fechamento desse texto. Portanto, amados, Pedro escrevendo, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Então, estudar o Apocalipse, ele serve para a gente ensinar, para nós aprendermos, obviamente, que só pode ensinar aquele que aprendeu, né? Isso é óbvio, para nós ensinarmos outras pessoas, tá? E por último, estudar o Apocalipse para ensino de uma forma geral, tá? Ensino. Está lá em 1 Tessalonicenses, eu quero ler para vocês aqui, capítulo 4, versículos 13 a 18. Irmãos, veja aí, não queremos que vocês sejam ignorantes, quer dizer, desconhecedores, com uma ignorância dentro de um determinado tema, que não sejam ignorantes quanto aos que dormem. Existe um conceito de que a pessoa que morreu com Cristo, entregou a sua vida para o Senhor e foi a óbito, tá? Partiu dessa vida, o conceito é que essa pessoa, ela está dormindo. Esse conceito está permeado por todo o Novo Testamento. Ela está dormindo. Quando Jesus foi ali ressuscitar a menina, né? E ele entrou naquela casa, as pessoas chorando, a filha de Jairo ali, e a mãe olhou, ela já está morta. Aí Jesus disse assim, ela não está morta, ela está dormindo, a menina dorme. Começaram a rir dele, né? Porque já estava sem fôlego, já estava sem vida. Mas esse é o conceito que existe. Aí Paulo começa a dizer aqui, ó, que não sejais ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Muito importante essa palavra. Veja, eu teria aqui muitos motivos, muitas razões para apresentar biblicamente para você, razões bíblicas, tá? Para você estudar o Apocalipse. Eu comecei a estudar o Apocalipse há uns 20 anos atrás. E eu já pastoreava a igreja. E na ocasião, não sei quantos se lembram aqui, tá certo? Mas na ocasião, estava aquela teoria do código de barras. O código de barras foi inventado. Hoje é um outro código, né? Mas havia o código de barras que tinha sido lançado. Então, todos estavam dizendo, o código de barras, esse é a marca da besta, é a marca da besta. E as pessoas vinham conversar comigo, pastor, a gente pode comprar aquelas coisas que tem um código de barras, pastor, porque é a marca da besta. Estou dizendo que o anticristo vai usar esse código de barras. E aí eu fui para a palavra e comecei a estudar o Apocalipse. E de lá para cá não parei mais, tá? Quero ler com vocês, para a gente prosseguir, e isso é importantíssimo. Você não pode estudar o restante do Apocalipse sem parar um minutinho no capítulo 1. Por quê? Porque muitas pessoas falam sobre o Apocalipse, mas desconhecem que o Apocalipse, ele não é de João. Alguns dizem assim, Apocalipse de João, vamos ler o Apocalipse de João. O Apocalipse não é de João, o Apocalipse é de Jesus. Não foi João que apresentou um Apocalipse. João apenas escreveu, ele foi o escriba da mensagem do Apocalipse. O Apocalipse foi dado por Jesus. Queridos, olha, Jesus Cristo veio a essa terra para uma missão. Ele morreu na cruz do Calvário, ele ressuscitou, e para com isso, sua morte e ressurreição, trazer a mim e a você o perdão para os nossos pecados e a esperança da salvação nele mesmo, em Cristo Jesus. Então a morte, que é o salário do pecado, não é mais o nosso fim. O nosso fim agora é a vida. Porque assim como ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar também.
Pois bem, mas aí ficou uma questão em aberto, uma questão que foi tratada no final dos evangelhos lá, né? Ah, o Senhor está indo para o céu, o Senhor vai subir, e aí o que vai acontecer conosco? Vamos ficar aqui na terra? E agora? O Senhor não disse que nós vamos também morar com o Senhor? Foi assim que Jesus disse, né? Eu vou... Se não fosse assim, eu diria, vou preparar lugar. Então, Jesus Cristo, ele não só veio uma vez, não só abriu a porta para o acesso ao coração do Pai, como também prometeu, eu vou voltar. Uma das coisas que a igreja evangélica anuncia em coro único hoje é que Jesus Cristo vai voltar. E olha, em diversas religiões, se você estudar o islamismo, for lá para o Alcorão, existe uma perspectiva de uma volta de um Messias, tá? Se você for para outras religiões, você vai sempre encontrar o judaísmo espera a vinda do Messias. Não aceitou Jesus como o Messias enviado por Deus e ainda aguarda a vinda do Messias. Então essa é uma realidade. O Apocalipse é de Jesus clarificando, estabelecendo como é que vai acontecer a sua segunda vinda. Se você puder abrir aí o seu dispositivo eletrônico, a sua Bíblia mesmo, como a minha está aqui, Apocalipse capítulo 1. Eu quero ler com vocês, porque é muito importante essas primeiras palavras aqui relatadas, tá? Revelação, veja, de Jesus Cristo. A palavra revelação aqui é a palavra Apocalipse. Apocalipse significa literalmente destampar alguma coisa. É a ideia de revelar. Tem alguma coisa que está aqui tampado, nós não estamos enxergando, e aí, o que Jesus vem? Jesus tira a tampa para revelar coisas que ainda estavam ocultas ao coração, à igreja, tá? Então, uma revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos e que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. O Apocalipse foi entregue a João. João Batista, pastor? Não foi João Batista. João Batista, no começo dos evangelhos, foi morto, decapitado por Herodes, a pedido de Herodias, né? Ali que o João Batista estava ali dizendo do adultério que estava havendo entre Herodes e Herodias. Ela pediu a cabeça de João Batista, a moça, a filha, pediu a cabeça de João Batista, né? Então João Batista foi decapitado. Que João é esse? Esse é o João evangelista, é o João, um dos apóstolos. Esse João, que era conhecido como o discípulo amado, que encostava a cabeça no peito de Jesus, eu fico até imaginando isso, né? Tanta ternura, tanto amor vindo do Senhor. João encostava a cabeça no peito dele e ficava ouvindo ali do próprio tórax de Jesus as palavras de ensino. Esse João, o discípulo amado, ele se tornou o bispo, o episcopos no grego, o que corta as arestas, o que corta as pontas na obra do Senhor, um responsável pela obra de Deus ali em toda a Ásia Menor da época, a atual Turquia, aquela região de Turquia ali, tá? Ele se tornou esse líder. Por causa do evangelho, João foi preso numa ilha onde só existiam criminosos de alta periculosidade, a ilha de Patmos. Se você quiser fazer essa viagem, é uma viagem sensacional nessa região da Ásia. Aí você pega ali um ferry boat, vai até a ilha de Patmos, lá tem uma caverna. Essa caverna, supostamente, João recebeu a revelação do Apocalipse dentro dessa caverna, tá? Pois bem, esse João é que estava preso por questões religiosas na ilha de Patmos. E lá na ilha é que ele recebeu essa revelação da parte do Senhor. E veja aqui, olha, verso 3. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia. Felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Na verdade, o Apocalipse veio no início do primeiro século, mas já está dizendo lá, o fim está próximo. Porque nós estamos tratando de 6.000 anos de revelação. Nós estamos tratando
de um tempo que vem desde a saída do Adão do Éden, passamos por Abraão, por Moisés, por Isaac, por Jacó, e aí por em diante, por toda a revelação, pelos profetas até o Novo Testamento, até esse momento, perto do ano 100 aí, da nossa era. E aí vem a palavra, o fim está perto, porque nós estamos nos últimos dias da conclusão do projeto de Deus para resgatar não só a humanidade, mas toda a criação das garras de Satanás. Por isso está escrito aqui, estamos perto, o tempo está próximo. Aí vem João às 7 igrejas da província da Ásia. Queridos, o Apocalipse foi escrito, direcionado às 7 igrejas da província da Ásia. Existiam mais igrejas na Ásia Menor, tá? Mas João decide na instrução, ele não decide, ele é orientado, guiado a escrever para 7 específicas igrejas, 7 específicas igrejas. Se existiam outras igrejas, e quando a gente vai olhar geograficamente essas igrejas, tão interessante, porque elas formam um círculo, saindo desde Éfeso, chegando lá em Laodiceia, elas formam geograficamente um círculo concêntrico, tá? Forma esse círculo, de forma que Éfeso, a primeira igreja, está pertinho de Laodiceia, a última igreja. Então não é à toa isso. Isso tem uma interpretação para os nossos dias, que nós vamos caminhar dentro disso aí, tá? As 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, a mim e a você, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. O que está revelando é Jesus, que é Deus. Lá no livro de Êxodo, capítulo 4, Moisés apresentando uma desculpa para Deus, quando Deus o chamou ali na sarça ardente, ele diz assim, mas quando eu for lá falar com o povo, quem eu vou dizer? Quem o Senhor é? Qual é o seu nome? Aí Deus diz assim, eu sou, mas que no hebraico dá a ideia de que eu sou e eu sempre serei. O princípio e o fim, o alfa e o ômega, tá? Jesus se identifica com essa mesma característica, porque ele é Deus, que era, que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o primeiro que ressuscitou dos mortos, e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Olha que lindo, capítulo 1 de Apocalipse. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados. Como? De que forma? Por meio, através do seu sangue. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai. A ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. O verso 7 agora. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Esta é a introdução do Apocalipse, é a introdução daquilo que nós vamos estar estudando nessas quintas-feiras. Olha, existem coisas aqui no Apocalipse que nós temos que ter humildade o suficiente para dizer, não entendo, não consigo compreender. Por quê? Porque existem assuntos do Apocalipse, existem temas que aparecem como mistério. E é claro, descrito que isso é mistério, está escrito aqui, mistério. Mysterium no grego, dá a ideia de um enigma, o qual somente aquele que o criou pode desvendar. É diferente, né? Eu costumo dizer isso, é diferente da charada. A charada, você pergunta lá o que é, e as pessoas tentam descobrir. Mistério, não. As pessoas às vezes usam esse termo assim, de uma forma inconsequente até, né? Mistério, então fica quietinho, porque você só vai saber se o Senhor revelar. Existem coisas dentro do Apocalipse
que elas são identificadas como mistério. Significa que somente no tempo e na hora certa nós vamos entender. Mas aquilo que nós conseguimos estudar e nos aprofundar, isso aí nós vamos trabalhar, tá certo? Bom, caminhando um pouquinho mais, eu quero dizer para vocês que nós vamos ter um método de abordagem, tá? Apenas para vocês, quem quiser tirar um print, pode tirar um print, tá? Um método de abordagem. Inclusive, quero pedir para vocês, tá? Vocês que estão aí conosco, tira um print, manda para mim, manda para o meu WhatsApp depois, ou manda aqui mesmo através do Insta, tá? Para eu poder guardar e poder acompanhar você também. Existem vários métodos de abordagem. Um método é tentar estudar Apocalipse versículo por versículo. E não dá certo. Confesso para vocês, esse foi o meu primeiro método e chegou uma hora que as coisas não se juntavam. Por quê? Porque o Apocalipse, ele não tem uma preocupação em dado momento, ele não está preocupado mais com cronologia. Então ele está tratando de assuntos que se referem a coisas que ficaram para trás, mas ele está tratando lá na frente. E a gente precisa ter essa sabedoria para poder entender. A Bíblia, muitas vezes, não tem uma preocupação cronológica. Então, existe esse método, mas não é o método que nós vamos estudar. Nós vamos estudar o Apocalipse em 7 grandes eventos. Por que 7, pastor Maurício? Porque 7 é o número que aparece por todo o Apocalipse. Você vê 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7. É um número que aparece. 7 é o número de Deus. Se você guardar isso aí para hoje já tá bom, tá? Eu sei que você vai guardar muito mais. 7 é o número da perfeição. Só Deus é perfeito. Só Deus é perfeito. Ó, antecipando aqui para você, tá? Colocando um pedacinho de doce aí na sua boca. Quando apresenta o número da besta, apresenta como 666. João fala assim que o número é 666. Por quê? Porque 6 é o número da humanidade, é o número da criação, o número da criação. Então, 666 dá a ideia de eu quero ser 7, eu me esforço para ser 7, mas eu continuo sendo 6, porque nunca o ser criado se tornou criador. Às vezes a pessoa pergunta assim, né? Mas se Deus existe, quem criou Deus? Essa é uma pergunta filosoficamente inadequada, porque Deus, no seu conceito, o conceito de divindade é incriado. Se ele foi criado, aquele que o criou passa a ser Deus, tá? Então Deus, ele sempre existiu. Em Gênesis capítulo 1, diz assim, no hebraico, Bereshit bara Elohim. No princípio, só tinha Deus, não tinha mais nada. No princípio, só existia Deus. Esse é um conceito difícil, né? Nossa mente finita, as nossas ideias que são ligadas à temporalidade, é difícil de entendermos, mas é uma verdade. O nosso Deus, ele é eterno, tá? Nós vamos estudar em 7 blocos, voltando para dentro do nosso assunto. Primeiro, as 7 igrejas, as 7 cartas. Segundo bloco, vamos estudar os 7 selos. Entre a abertura do selo e as 7 cartas, tem o arrebatamento da igreja. A igreja é arrebatada. Entre as 7 cartas e 7 igrejas, as 7 igrejas e 7 selos, tem o arrebatamento. A igreja sobe. Aí depois vem 7 trombetas. Em seguida, 7 taças, tá? E aí nós temos a batalha do Armagedon, que é propriamente a segunda vinda de Jesus Cristo. O Senhor desce à terra. Em seguida, nós temos um período chamado milênio, muito confuso para muita gente, mas vamos tentar entender pelo menos um pouco desse período. O milênio, 1000 anos em que Cristo reina sobre a terra. Em seguida, nós temos o juízo final propriamente, o juízo do trono branco. Grandes e pequenos se apresentarão diante desse grande julgamento. E por fim, eternidade com Deus. 7 elementos, 7 blocos que nós vamos estudar dentro do Apocalipse, tá certo? Bom, se você for aí, se começar a aparecer perguntas, tá? Vai guardando aí para a gente poder responder depois.
O que a gente vai evitar? Olha aí, se quiser dar um print, agora é a hora, tá? A gente vai evitar controvérsias, a gente vai evitar teologização, a gente vai também evitar debates e aprofundamento. Ah, pastor, pensei que a gente ia se aprofundar. Querido, se eu for para aprofundar no Apocalipse, nós vamos passar o resto desse ano somente nas 7 cartas, porque tem muito assunto, só nas 7 cartas tem muito assunto, tá? Então nós vamos ter uma boa visão, mas não uma visão profunda, nós vamos ter uma excelente compreensão aqui da palavra, tá? Evitar controvérsia, por quê? Porque existem teorias dentro do Apocalipse, certo? Por exemplo, no arrebatamento da igreja. Nós cremos, da igreja do Evangelho Quadrangular, grande maioria de igrejas pentecostais, igrejas que creem no movimento do Pentecoste, no batismo do Espírito Santo, nós cremos que a igreja vai subir antes de um período chamado Grande Tribulação. Nós somos, o nome complicado, tá? Pré-tribulacionistas. Somos pré-tribulacionistas. Mas tem outra teoria. Tem a teoria do pós-tribulacionista. Existem aqueles que creem que a igreja ela vai subir depois, a igreja vai passar pela grande tribulação, depois é que ela vai subir. E existem também os que estão no meio, os midi-tribulacionistas. Então, existem controvérsias aí, tá certo? Existem dificuldades de conseguir juntar essas interpretações, porque se você for pela interpretação da pós-tribulação, que a igreja vai subir depois da tribulação, então muda muita coisa na interpretação do Apocalipse. Então a gente vai evitar controvérsias. Eu sei que é difícil fazer controvérsia aqui, né? Mas eu quero dizer para você, se você tiver alguma pergunta, alguma coisa que eu esteja falando e para você assim, não estou aceitando isso não está legal, eu acho que não é assim, não aprendi assim, não tem problema, manda um WhatsApp para mim e eu vou considerar a sua questão, e se eu perceber que a sua questão realmente a gente precisa parar para estudar mais, eu até vou dizer para você aqui nessa live em um outro momento, tá? Nós vamos considerar isso, um irmão, uma irmã levantou tal ponto e nós vamos considerar esse ponto, tá? Outra questão é que nós não vamos teologizar. O que significa isso? Eu não estou aqui para apresentar teologia para você. Eu não estou aqui para dizer para você dos aspectos teológicos, né? A escatologia, que é o estudo das últimas coisas. Não é esse o meu papel aqui. O meu papel é apresentar a você um estudo do Apocalipse em que possa ser útil no seu dia a dia, seja aproveitável para você. Então, essa é a intenção, que possa ser aplicado à tua vida, e não entender as teologias que estão dentro do Apocalipse. Eu não sei se você conseguiu assimilar isso, mas em resumo, eu vou apresentar para você o que tem a ver o Apocalipse com a tua vida e com a minha vida, tá? Ao invés de simplesmente tentar aqui apresentar as teologias dentro do Apocalipse, nós vamos ver o que tem a ver com a nossa vida, tá? Vamos evitar debates e assim vamos caminhar, tá certo? Bom, num primeiro momento, queridos, nós temos que parar para dar uma olhada nas 7 cartas, tá? E a gente vai deixar a maior parte disso para a próxima aula. Nós estamos caminhando para 35 minutos aqui de aula, e como eu disse, eu não quero me delongar, porque eu sei que vai ficando um pouco cansado, né? E a gente acaba perdendo, começa a perder material importante, tá? Mas essas 7 cartas escritas às 7 igrejas, todas elas são escritas direcionadas ao anjo da igreja. Ora, quem era esse anjo? Alguns antigamente pensavam assim, o anjo da igreja é porque cada igreja tem um anjo lá, batendo asas ao redor da igreja, guardando. Não. O anjo da igreja é o líder, o pastor, é o que lidera a igreja. E daí, né, a gente percebe o tamanho da responsabilidade
que está sobre nossas vidas, que pastoreamos vidas, pastoreamos ovelhas do Senhor, as ovelhas são do Senhor, pastoreamos essas ovelhas. E as cartas a respeito de questões que são questões finais da igreja, elas são direcionadas ao pastor, ao líder da igreja, todas elas. As cartas, de uma forma geral, têm elogio, mas também tem admoestação. Algumas recebem mais elogios do que reprimendas. E tem uma que só recebe elogios, a gente vai ver isso aí, uma que só recebe elogio do começo ao fim, tá? Então, como entender essas cartas? Se nós entendemos que as cartas foram somente destinadas às igrejas locais, historicamente, geograficamente falando, então perde muito sentido para essas cartas estarem aqui dentro do Apocalipse. Por quê, pastor? Porque o Apocalipse, na sua própria expressão, é um livro que fala das coisas lá para frente, e não do presente momento. É um livro que trata de assuntos do fim. Então, se nós enxergarmos essas cartas somente com uma visão da época, foi uma carta para uma igreja da época, e não entendemos como ela está engendrada, como o Apocalipse está ali linkada com todo o conteúdo do Apocalipse, a gente vai ter que pegar capítulo 4 de Apocalipse em diante e entender, isso aqui é Apocalipse, isso aqui não é Apocalipse. Então nós temos que ter uma interpretação dessas cartas, para poder encaixar dentro da escatologia, do estudo das últimas coisas, tá? E a melhor interpretação que existe sobre isso é que cada igreja dessa, embora tenha sido uma igreja fisicamente estabelecida dentro do seu tempo, cada igreja dessa representa uma fase da igreja cristã sobre a face da terra. Deu para entender? Então, por exemplo, a primeira carta é a carta para Éfeso, no capítulo 2. Éfeso é a primeira carta. E Éfeso trata da fase da igreja, do seu nascimento. Pastor, quando é que foi o nascimento da igreja cristã? Todos concordam de uma forma generalizada, apenas alguns teólogos divergem nisso, mas todos praticamente concordam que a igreja nasceu no Pentecoste. A igreja recebeu o equipamento final, recebeu a última coisa necessária para se tornar igreja, no Pentecoste. Do Pentecoste em diante, então, se tornou igreja propriamente dentro do conceito do Novo Testamento. Então, essa igreja de Éfeso, a igreja conhecida como igreja apostólica, a igreja onde Pedro era pastor, foi pastor, a igreja onde João foi pastor, onde Tiago foi pastor, esses homens eram pastores, eram líderes de grandes obras naquela época da abertura, né, de grandes obras. Esses homens foram esses líderes, Filipe e outros mais. Então, essa igreja chamada apostólica vai do ano 30 ao ano 100 depois de Cristo, do ano 30 ao ano 100. Então, a carta aqui para a igreja de Éfeso é uma carta que foi direcionada na época para uma igreja local, mas é uma carta que trata de assuntos de uma igreja, a fase da igreja naquela época. A segunda igreja, você quiser caminhar comigo, está no Apocalipse capítulo 2, do verso 8 em diante. Aí fala da igreja para Esmirna, igreja Esmirna. Vou colocar aqui para você, querendo, tá? Você dá um print aí, tá? Aqui é toda essa sequência das 7 igrejas, querendo dar um print, agora é a hora, tá? Bom, a igreja de Esmirna, que no latim Esmirna significa mirra, que significa aflição também, o conceito de aflição, tá? Esta igreja, se você ler o texto aqui da igreja de Esmirna, você vai ver que isso aconteceu com ela, igreja perseguida, do ano 100 ao ano 313, tá? Então nós temos, por exemplo, a vida de Policarpo, um servo de Deus tremendo, né? Que morreu com 86 anos de idade, e ele então ali ia ser queimado vivo por Nero, pelo imperador, e ele teve a oportunidade de negar a Jesus, negar a sua convicção, a sua fé em Jesus Cristo.
Ele disse, por 86 anos tenho servido ao Senhor, tal, e não é por causa disso que eu vou deixar, que eu vou negá-lo, né? E também que através da sua morte, através ali, isso realmente aconteceu, ele iria ainda falar para muitos, através da própria morte, tá? Então, foi a igreja perseguida. Essa igreja, ela sofreu com os imperadores romanos, uma igreja extremamente perseguida dentro desse tempo. E fala sobre 10 perseguições, 10 tempos de perseguição, e exatamente foram 10 imperadores romanos que perseguiram a igreja. Então veja, quando João escreveu aqui, não tinha acontecido nada disso. Essa igreja que foi perseguida pelos imperadores, ela não existia ainda. João está falando de alguma coisa no primeiro século, está escrevendo no primeiro século, mas está falando de alguma coisa já no segundo e no terceiro século. Por isso que essas cartas, elas progridem dentro do tempo, é a timeline da igreja cristã sobre a face da terra, desde o seu nascimento, no Pentecoste, até os dias de hoje. Nós vamos chegar lá. Então essa igreja, por exemplo, foi perseguida por Nero. Nero iluminava os jardins dos palácios, do seu palácio, colocando os cristãos ali como tochas vivas, incendiava os cristãos no jardim do seu palácio para iluminar o seu palácio. Tamanha era a perseguição. Nero colocava os cristãos lá no Coliseu. Se você tiver a oportunidade de ir a Roma, está lá uma coisa física, né, provando essa parte da história, mas Nero trancafiava cristãos ali e colocavam também feras, tigres, leões, ursos, né, gladiadores às vezes, homens fortíssimos, acostumados a grandes batalhas, colocava essas feras ali sem alimentação, né, na questão dos animais, e soltavam essas feras, elas trucidavam crianças, idosas, mulheres gestantes, sem dó nem piedade. Foi uma perseguição muito intensa. Mas sabe, quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia. Teve um líder que, em certa ocasião, disse exatamente o seguinte, que o povo de Deus é como massa de pão. Quanto mais bate, quanto mais leva pancada, mais a massa cresce. E isso foi progredindo, né? Essa perseguição foi muito intensa. Até que entrou aqui uma terceira igreja, a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo é identificada como a igreja mundana, uma igreja mundana, tá? E a igreja que se tornou a igreja do Estado. E a gente vai conversar um pouco mais sobre isso na próxima quinta-feira. Próxima quinta-feira, nós já estamos aqui com 42 minutos de aula e eu não quero cansar você. Eu quero que você saia dessa live com o gostinho. Eu queria tanto que continuasse para quinta-feira. Nós estamos juntos novamente. E eu queria ouvir uma opinião de vocês, tá? Algumas pessoas escreveram para mim e me disseram o seguinte, para falar a verdade, foi até um pastor, e ele me disse, pastor Maurício, olha, se fizesse essa live um pouco mais tarde, porque eu sei que tanto eu quanto outros pastores gostariam também de acompanhar, então se pudesse fazer às 22 horas, mas conversando com a pastora Jussiara, nós entendemos que às 21 seria então melhor, às 9 horas da noite. Eu quero que você me dê sua opinião, porque você está hoje conosco aqui, então você tem o direito de opinar sobre isso também, tá? Mas a ideia seria nós estarmos juntos a partir das 9 e não das 8. Sempre observando esse tempo, 35 a 45 minutos de estudo, tá certo? Bom, você tem meu WhatsApp nas postagens. Você manda um WhatsApp se você tiver uma pergunta ou se você quiser falar o quanto você foi abençoado. Isso para mim é um feedback. Quando a gente está pregando lá na igreja, no púlpito, né? Lá a gente está olhando todo mundo. A pastora Jussiara, tenho certeza que sente a mesma coisa. A gente está olhando os olhinhos e a pessoa dá um glória a Deus, dá um aleluia. Às vezes eu leio aqui também, glória a Deus, tal. Mas é diferente. Então, se você quiser dar um feedback a respeito do desenvolvimento desse estudo, eu te agradeço. Meu WhatsApp vai estar aí e você pode fazer isso também, tá certo? Deixa eu orar com você para a gente terminar essa aula de hoje. Pai, humildemente nós nos colocamos diante de Ti e pedimos que o Teu Espírito Santo usa a instrução que recebemos nessa noite pela Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo complemente,
Que o Senhor nos dê sonhos nessa semana, sonhos que vão complementar o estudo da tua palavra. Revela-te a nós, Senhor. Revela-te a nós no que diz respeito a esse tempo que estamos vivendo e, ó Pai, o nosso amanhã na tua presença, para que possamos estar preparados. Em nome de Jesus, eu abençoo, ó Pai, abençoo a tua igreja que neste momento, de maneira digital, está reunida, mas está reunida no poder do teu nome, querido Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e até quinta-feira.